Olá, hoje a nossa conversa parte das ideias de Ailton Krenak, que é um dos pensadores indígenas assim mais importantes do Brasil. A gente vai mergulhar no livro Futuro Ancestral, que reúne falas, entrevistas dele. É um pensamento vivo, né? Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender essa crítica que ele faz à modernidade e principalmente essa proposta de um futuro ancestral. Que soa como um paradoxo, né? Totalmente. Olhar para trás para poder seguir em frente, como é que a gente faz isso? Vamos tentar entender o que isso significa para nossa relação com o planeta, com os rios, até com as cidades. O convite dele é para uma mudança de percepção, assim, radical. A ideia central do Krenak é nos tirar do centro do universo. Certo. Ele desafia a gente a abandonar essa arrogância, sabe? De achar que a humanidade é a protagonista da história da Terra. Uhum. E no lugar disso, ele propõe um mundo onde, sei lá, os rios, as florestas, as montanhas, eles não são recursos naturais. À nossa disposição. Isso, eles são seres vivos, ancestrais, com quem a gente deveria dialogar, coexistir. É esse deslocamento do nosso olhar que vai, eu acho, guiar toda a nossa discussão. É radical mesmo. E, para ser sincera, para muita gente que vive no meio do asfalto, essa ideia de um rio dialogar Soa poético, né? soa poético, mas talvez um pouco distante da realidade. Como que o Krenak nos ajuda a fazer essa ponte? Ele faz isso através de imagens e histórias muito potentes. Ele não tenta convencer com dados, mas com afeto, com outra sensibilidade. E talvez o melhor ponto de partida seja justamente essa noção de tempo que ele nos apresenta. Certo. Tem uma imagem no livro que me marcou muito e que talvez ilustre bem isso. Qual? Krenak descreve os meninos do povo Yujá remando uma canoa lá no rio Xingu. E eles não estão buscando algo novo, uma fronteira. Uhum. Eles dizem que estão remando para chegar perto de como era antigamente. Nossa, isso é muito bonito. É lindo. Não é uma nostalgia, uma vontade de voltar a um passado idealizado. É um esforço para trazer essa sabedoria ancestral para o agora, para o presente. Exatamente. O fascinante aí é que o tempo para eles não é essa linha reta que a gente conhece, né? Sempre correndo por um progresso que nunca chega. Isso. É um tempo cíclico que se renova e que está profundamente conectado ao lugar onde se vive. Pro Krenak, o futuro não é uma invenção, algo a ser construído do zero. O futuro já estava aqui. Já estava aqui. Ele diz que os rios são seres que sempre habitaram os mundos. O futuro, então, é redescobrir essa presença, essa ancestralidade que já existe. E essa conexão com os rios é algo que ele vive na pele. Ele se refere ao Atu, que a gente conhece como Rio Doce. Como o rio avô dele. Exato, seu rio avô. Ele conta que as águas do rio cantam, que tem uma voz, e o povo Krenak se sente tão parte desses seres que eles chegam a conjugar o verbo de um jeito diferente. Como assim? Nós rio, nós montanhas. A fronteira entre o corpo humano e o corpo do rio, ela simplesmente se dissolve. E o choque é imenso quando a gente contrapõe essa visão com a nossa lógica, né? A lógica urbana, capitalista. Total. Nessa nossa lógica, um rio como o Tietê em São Paulo vira o quê? Um canal de esgoto. Sim. Rios da Amazônia são vistos só como potencial hidroelétrico, e aí se justifica uma monstruosidade como o Belo Monte. Ou, sei lá, são só água para o agronegócio. Krenak tem um termo para isso. Qual? Ele chama de colapso afetivo. A gente perdeu a capacidade de sentir, de se relacionar com esses outros seres. É uma cegueira, no fundo. E a linguagem que ele usa para tentar fazer a gente enxergar de novo é muito potente. Ele fala dos rios voadores da Amazônia. Ah, sim. Essa massa de umidade que a floresta exporta pelo ar e que irriga o continente. E tem a imagem do Rio Doce, que depois da tragédia da mineração, exausto de tanta violência... Ele mergulhou em si. Exato. Krenak imagina que o rio passou a correr por baixo da terra para se proteger dos humanos. É de uma tristeza e de uma beleza imensa. E essa personificação não é só uma metáfora poética. Ela carrega uma crítica ecológica muito, muito profunda. Ao tratar os rios como coisas, como objetos, a gente está, na verdade, se destruindo. Uhum. Krenak nos lembra de uma coisa básica que a gente esquece. 70% do nosso corpo é água. Pois é. Quando a gente mata um rio, envenena a água, estamos essencialmente nos secando por dentro.
A mensagem dele é que os rios falam, eles se manifestam. A grande questão é, será que a gente ainda sabe escutar? Essa pergunta é o ponto central. Como a gente escuta? E isso me leva a pensar que, para escutar, primeiro a gente precisa admitir que existem outras vozes, outras realidades. Sim, além da nossa. Exato. E é aí que ele desafia essa narrativa única do nosso tempo, que ele chama de capitaloceno, e propõe a criação de cartografias afetivas. Exato. E só para contextualizar, quando Krenak fala em capitaloceno, ele está dizendo que o impacto no planeta não é da humanidade como um todo. Ah, interessante. A crítica é direcionada ao sistema capitalista, não à nossa espécie, mas a um modo de vida. E as cartografias afetivas são uma alternativa a isso. Não são mapas geográficos, com fronteiras, propriedades. São mapas vivos. Mapas vivos que enxergam o território como um lugar que pulsa, cheio de histórias, de espíritos. Um mapa de significados, mais do que de lugares. Perfeito. Ele cita o exemplo dos Guarani, que olham para a Serra do Mar e não veem só uma formação geológica. Uhum. Eles veem uma muralha erguida por gêmeos primordiais para conter o avanço do mar, a água grande. O território para eles conta uma história de criação. O mapa está na memória. Tem uma história no livro que me pareceu quase mágica. A do povo Tikmun, os Makshakali. Ah, sim. Eles vivem hoje numa paisagem que foi completamente devastada, virou pasto. Mas através dos cantos, dos rituais, eles conseguem ver a floresta antiga. É impressionante isso. Mas como isso funciona na prática? É um exercício mental, coletivo, é algo espiritual? Ele descreve como uma tecnologia da memória. Eles invocam o nome de todos os seres que viviam ali. Todos. Os pássaros, os insetos, as plantas, os espíritos daquele lugar. E ao nomear, ao cantar esses seres, eles reconstituem aquele mundo no plano simbólico. É uma forma de resistência radical. O corpo está no pasto, mas o espírito habita a floresta. Exatamente. E isso se conecta direto com a famosa ideia do Krenak de adiar o fim do mundo. Que é um conceito que muita gente já ouviu, mas talvez não entenda a fundo. Que fim de mundo é esse que ele quer adiar? Isso é crucial. Ele não está falando de adiar o apocalipse climático, o fim deste mundo capitalista. Não? Não. Ele até disse que preferia que acabasse hoje mesmo. O que ele quer adiar é o fim da pluralidade de mundos, o fim dos nossos sonhos. É uma recusa a aceitar essa monocultura de um mundo só. A lógica do mercado como a única possível. Isso, os Machacali, ao verem a floresta no meio do pasto, estão adiando o fim do mundo deles, mantendo esse mundo vivo. E existem outras práticas que mostram como essa fronteira entre o humano e o não humano é uma invenção nossa. Ele menciona o povo Kuna do Panamá. Sei. Quando uma criança nasce, eles enterram o cordão umbilical junto com uma muda de árvore. A partir daquele momento, a vida da pessoa e a da planta estão entrelaçadas. Elas compartilham o mesmo espírito. Nossa. Isso explode a nossa ideia do que ele chama de sanitária e higiênica figura humana, essa ficção de que somos indivíduos separados do resto. Essa ideia de que somos uma coisa separada do mundo, uma bolha individual. E imagino que não exista lugar que reforce mais essa separação do que as nossas cidades, certo? É o ápice dessa lógica. Exatamente. A cidade para o Krenak é a caixa preta da civilização. É o oposto absoluto da floresta. Uhum. Enquanto a floresta é um lugar de abundância, de interdependência, as metrópoles são descritas como sorvedouros de energia e, o que é mais chocante, como máquinas de produção de pobreza. Produção de pobreza. Isso é contraintuitivo. A gente tende a pensar na cidade como um lugar de oportunidade, de riqueza. O que ele quer dizer com isso? É uma inversão total do que a gente entende por riqueza. O conceito dele é muito específico. Ele dá o exemplo. Você tira um Yanomami da floresta. Onde ele tem tudo. Onde ele tem autonomia, água limpa, alimento, uma rede social complexa e o coloca na periferia de Boa Vista. O que acontece? Ele se torna pobre. Você o converte em um pobre. Você retira essa pessoa de um contexto de abundância e pertencimento e a joga num sistema onde ela não tem nada e passa a depender de tudo. A cidade, nesse sentido,
é uma máquina de desenraizar. É chocante pensar nesses termos, e essa visão crítica se estende à pandemia de Covid-19. A gente ouviu muito na época que a crise era uma oportunidade de aprendizado. Ah, sim, sairíamos melhores. Exato. Krenak vai na contramão completa disso, né? Totalmente. Perguntaram para ele o que a Covid nos ensinou, e a resposta foi cortante. A pandemia não vem para ensinar nada, mas para devastar as nossas vidas. Forte. Para ele, é uma arrogância achar que o nosso sofrimento tem que ter uma lição pedagógica. Às vezes, a catástrofe é só catástrofe. E ele também critica a nossa imersão no mundo virtual naquele período. As reuniões online. Sim, ele chama de uma ilusão de eficácia. A gente tinha a sensação de estar super produtivo, mas na verdade não estávamos movendo nada no mundo real. E tudo isso parece amarrado a uma crítica maior ao ideal de progresso, ao consumismo. Ele cita uma frase do José Mujica. A do tempo de vida. Essa mesma, que a gente não compra coisas com dinheiro, mas com o tempo de vida que gastamos para ganhar aquele dinheiro. Estamos trocando vida por objetos. Sim, estamos trocando a ideia de cidadão pela de consumidor. E a cidade é o palco principal dessa lógica. Ela se torna hostil ao comum. Ao que é de todos. Exato. O exemplo que o Krenak usa é brutal e muito visual. A instalação de espetos de ferro sob viadutos para impedir que pessoas em situação de rua possam se deitar. A arquitetura hostil. É a materialização da hostilidade urbana. A arquitetura dizendo, você não pertence a este lugar. É terrível. Mas aqui é onde fica interessante. Diante desse cenário que parece tão distópico, Krenak não propõe uma fuga, mas uma provocação. E se a gente reflorestasse o nosso imaginário? Gosto disso. Ele menciona um projeto de realidade virtual da Bia Lessa, em que eles simularam destampar os córregos de São Paulo, no centro. Sério. Na simulação, o asfalto era arrancado e a mata, os rios e os bichos retomavam aquele espaço. É uma imagem de utopia que nasce de dentro da própria ruína. É uma forma de trazer a floresta para dentro da cidade, né? Não fisicamente, num primeiro momento, mas no campo das ideias, da possibilidade. O que nos leva à questão final e talvez a mais importante. A educação. Se o mundo como está é insustentável, como a gente educa as próximas gerações para um mundo diferente? Exato. Ele começa essa reflexão diferenciando cidadania de florestania. Florestania. É um conceito que nasceu na Aliança dos Povos da Floresta, um movimento de seringueiros e indígenas nos anos 80. Eles não lutavam por um lote de terra, por cidadania no sentido de propriedade. Eles lutavam pela continuidade da mata. Pelo bem comum. Pela vida do rio, exato. E aqui a gente vê uma evolução no pensamento dele. Ele conta que partiu das alianças políticas, que nasceram dessa luta e exigem igualdade de direitos, para algo que ele chama de alianças afetivas. Qual a diferença? A diferença é sutil, mas fundamental. As alianças afetivas não exigem igualdade. Pelo contrário, elas celebram um afeto entre mundos radicalmente diferentes. Elas reconhecem o que ele chama de alteridade radical de cada ser. A montanha não é igual a mim. O rio não é igual a mim. E é justamente nessa diferença que a aliança se baseia, não em sermos todos iguais. E como essa ideia se aplica à educação das crianças? Porque a gente vive num sistema que parece obcecado em preparar as crianças para um futuro competitivo. Krenak critica isso duramente. Ele diz que esse futuro é uma ficção, uma cenoura na frente do coelho que a gente nunca alcança, que só serve para gerar ansiedade nas crianças, nos jovens. Sofrimento mental. Exato. Para ele, educação de verdade não tem nada a ver com o futuro, tem a ver com estar presente, com o aqui e agora. Isso vira de cabeça para baixo toda a pedagogia tradicional. A ideia de que a escola é uma preparação para o mercado de trabalho, para o vestibular. Completamente. A visão alternativa que ele propõe é transformadora. As crianças não são embalagens vazias que a gente precisa preencher com informação. Elas chegam ao mundo prontas, inteiras, trazendo novidades. Certo. A educação, nesse sentido, não deveria ser sobre formatar, mas sobre proteger o tempo da criança. Criar um ambiente seguro para que ela possa se autoformar. A partir da própria experiência. Exatamente. A base do aprendizado
É a fricção com o mundo. Ele conta uma história pessoal maravilhosa sobre isso. Quando era menino, ele estava no quintal e, sem querer, assustou uma égua. Sei essa história. A égua se assustou e deu um coice que o fez voar. Ele diz que naquele instante teve uma aula sobre limites. Aprendeu que, sim, nós podemos muito, mas nem tudo. E esse aprendizado veio do corpo, do encontro, do susto. Não veio de um livro ou de uma lousa. Exato. E esse é o cerne da educação indígena que ele descreve. O objetivo não é formar campeões para subir num pódio onde só cabe um. É formar companheiros. É formar companheiros, pessoas que sabem partilhar o espaço, a comida, a vida. É uma educação para a coletividade. E ele diz algo lindo, que as crianças Krenak anseiam por serem antigas. Porque a cultura delas valoriza a sabedoria dos mais velhos. Isso, não a novidade pela novidade. O aprendizado fundamental, o legado que passa de geração em geração, é muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. É aprender a colocar o coração no ritmo da terra. Então, o caminho que a gente percorreu aqui foi de aprender a escutar os rios, a criar mapas afetivos, a criticar essa máquina urbana que nos isola e, por fim, a repensar a educação não como uma corrida para o futuro, mas como uma dança com o presente. O que a obra de Krenak nos oferece, no final das contas, é uma profunda e necessária mudança de percepção. A mensagem principal é essa. O futuro não é um lugar a ser alcançado com mais tecnologia e mais progresso. É uma qualidade ancestral, uma sabedoria que já existe e que precisa ser vivida no agora. É sobre nos reconectarmos com a Terra. E com todos os outros seres. Sim, com todos os outros seres que junto com a gente formam essa grande teia da vida. E para encerrar, fica um pensamento para reflexão inspirado diretamente na fonte. A gente falou sobre o povo Kuna, no Palamá, que conecta a vida de uma criança à de uma planta. Sim, enterrando o cordão umbilical. Isso levanta uma questão. E se cada pessoa no mundo tivesse um correspondente vivo e não humano? Uma árvore específica, um trecho de rio, um animal, cujo destino estivesse inseparavelmente entrelaçado ao seu. Como isso mudaria fundamentalmente a nossa forma de habitar o planeta? Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.